né, para que possamos nos proteger nossa família. Mas a gente sente falta das nossas reuniões semanais na nossa casa espírita que a gente tanto ama, né? Então, para tentar minimizar um pouco essa distância, a gente pensou em fazer um trabalho virtual para que a gente possa estar próximos, mesmo que distantes fisicamente, né? Então a gente vai fazer uma reflexão aqui baseada no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. E se vocês quiserem, pode colocar um copinho de água para que a gente possa fluidificar no final da nossa reunião virtual, tá bom? Então a passagem que a gente vai conversar hoje que fala sobre causas atuais das aflições. Eu vou ler um pedacinho do texto do Evangelho segundo o Espiritismo e aí depois a gente vai fazer alguns comentários, tá? Se vocês tiverem o livro aí, vocês podem acompanhar junto comigo, tá? Tá na página 54, o título é Causas Atuais das Aflições. Então eu vou começar aqui lendo o texto. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se assim se quer, têm duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Uma tem sua causa na vida presente, outras fora dela. Remontando a fonte dos males terrestres, se reconhecerá que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que os suportam. Quantos homens tombam por suas próprias faltas? Quantos são vítimas de sua imprevidência e de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por má conduta e por não terem limitado seus desejos? Quantas uniões infelizes porque são de interesse calculado ou de vaidade com as quais o coração nada tem? Quantas dimensões e querelas funestas se teria podido evitar com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantos males e enfermidades são a consequência da intemperança e dos excessos de todos os gêneros? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram suas más tendências no princípio? Por fraqueza ou indiferença deixaram se desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo, da tola vaidade que secam o coração. Depois, mais tarde, recolhendo o que semearam, se espantam e se afligem pela sua falta de respeito e ingratidão. Que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida interroguem friamente sua consciência, que remontem progressivamente à fonte dos males que os afligem, e verão se, o mais frequentemente, não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria em tal situação. Quem, pois, culpar de todas as suas aflições, senão a si mesmo? O homem é, assim, num grande número de casos, o artífice dos seus próprios infortúnios, mas ao invés de reconhecer, ele acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, sua má estrela, enquanto que sua má estrela está na sua incúria. Bem, já começa o texto dizendo que as vicissitudes da vida são de duas espécies, né? Umas têm origem na vida presente, outras fora dela, ou seja, na nossa encarnação presente ou encarnações anteriores, né? Muitas das dificuldades que a gente tem nessa vida podem ser consequências de problemas que tivemos numa vida anterior, né? De dificuldades ou escolhas que fizemos em vidas anteriores que não foram legais, não foram escolhas boas e por isso estamos agora passando por algumas dificuldades, né? E outras são escolhas de agora mesmo, né? E ele completa dizendo assim: quantos homens tombam por suas próprias falhas?
Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho ou de sua ambição? Né? Então aí os sentimentos negativos que nós temos, né, durante a nossa vida, orgulho, vaidade, ambição, ciúme, né? Tudo isso são sentimentos ruins e que a gente tem que trabalhar dentro de nós mesmos todos os dias, né? E a gente tomba com os nossos próprios erros, as nossas próprias falhas, que são frutos desses sentimentos que muitas vezes carregamos. E ele fala assim: quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por má conduta ou por não terem limitado os seus desejos, né? Ganância, vontade de ter bens materiais, né? Tudo isso são atitudes e coisas que a gente traz para a nossa vida que geram consequências. Né? Ele diz: quantas uniões infelizes, porque são de interesse calculado, de vaidade, com as quais o coração nada tem. Quantas dissensões e querelas funestas se teria podido evitar com mais moderação e menos suscetibilidade. Quantos males e enfermidades são a consequência da intemperança e dos excessos de todos os gêneros. Né? Excessos que a gente comete todos os dias, né? Raiva, orgulho, tudo é excesso, tudo é conduta equivocada, tudo é sentimentos negativos que a gente traz. Então aqui nessa parte, ele está dizendo basicamente que a gente planta, que a gente colhe o que planta, né? Então, tudo que a gente passa são consequências de nossas escolhas, consequências de escolhas equivocadas ou de sentimentos ruins que nós temos dentro de nós mesmos e que não conseguimos trabalhar isso. Temos essa dificuldade em lidar com esses sentimentos e nos deixamos levar por sentimentos negativos e, consequentemente, tomamos atitudes que geram consequências desagradáveis para a nossa vida. Essa parte aqui do texto é muito interessante quando ele diz que quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram as suas más tendências no princípio. Por fraqueza ou indiferença, deixaram-se desenvolver neles os germes do orgulho e do egoísmo. E depois, mais tarde, se afligem por causa do desrespeito e da ingratidão. Essa parte é interessante porque é claro que nós educamos os nossos filhos de acordo com as bases de educação que nós tivemos, né? De nossos pais, de nossos avós, de nossa família. E isso é essencial, é primordial. Mas, há um tempo atrás, a gente fez um estudo, eu acredito que alguns de vocês que estão assistindo esse vídeo não participaram, onde a gente viu que existe uma herança espiritual. Sabemos que todos nós tivemos várias encarnações, né? Essa não é a nossa primeira, nem vai ser a nossa última. Então, vivemos várias experiências anteriores a essa que estamos vivendo agora. E, obviamente, nessas outras experiências, tivemos condutas diferentes, educações diferentes, vivemos uma época diferente, né? E, com certeza, temos ainda resquícios dessas experiências anteriores que não conseguimos solucionar totalmente, né? A gente sabe que cada vida, cada encarnação é um presente, né? E é com o objetivo de se melhorar a cada dia. Mas às vezes a gente não consegue melhorar tudo, né? A gente melhora um pouquinho uma coisa, vai melhorando um pouquinho outra, mas aí, de repente, aquela coisa que está um pouco mais firme lá dentro, um pouco mais enraizada, a gente tem mais dificuldade de entender e de resolver, né? E talvez numa próxima vida a gente tenha que lidar com ela novamente. Então, essa herança espiritual todos nós carregamos. E por isso que a gente, enquanto pais, não entende muitas vezes por que filhos criados pelo mesmo pai, pela mesma mãe, são de temperamentos tão diferentes, né? Que tiveram a mesma educação, tiveram o mesmo aprendizado, viveram na mesma casa, com os mesmos pais, com os mesmos avós, né? Tiveram todas as referências iguais
e mesmo assim são totalmente diferentes uns dos outros. Diferentes de personalidade, de maneira de pensar, até de maneira de assimilar essa educação. Cada um assimila de uma forma, né? Eu acho que muito disso vem dessa herança, vem dessa origem lá atrás, de tudo que a gente foi, de tudo que a gente fez. Porque às vezes a gente tem condutas em que a gente não entende. Por que eu sou tão ciumento? Por que eu sou tão possessivo? Sua mãe não te ensinou isso, seu pai não te ensinou isso, você não teve esse exemplo dentro de casa e mesmo assim você é assim. Mesmo assim você é possessivo, você é ciumento, você é uma pessoa introspectiva, ou você é uma pessoa insegura, apesar de sua família ter te dado todo o suporte a vida toda. Por quê? Por que somos diferentes? Porque todos nós temos a nossa herança espiritual, que é o que a gente carrega, é a nossa bagagem espiritual que a gente carrega durante toda a nossa vida. O nosso espírito é imortal, ele é um só. A gente só muda o corpo físico. O resto continua igual, a nossa essência é a mesma. É claro que hoje somos diferentes de como éramos antes. Somos melhores porque evoluímos. Mas existem coisas que permanecem, né? E essas coisas precisam ser trabalhadas. E muitas vezes, quando os pais não conseguem identificar essa dificuldade na infância, né, para poder trabalhar com isso na infância da criança, né, ajudar a criança a entender por que ela é tão agressiva ou por que ela é tão insegura, né, ajudar a criança a trabalhar isso, no futuro pode dar um pouco mais de trabalho para essa pessoa assimilar essa dificuldade, né? E essa parte do texto, isso é a minha percepção, tá? É o pouco que eu tenho de base, de estudo, de leitura e tudo, que eu assimilo essa parte dessa forma, né? É claro que a gente tem que trabalhar na cabeça da nossa criança para que ela não seja egoísta, né? Para que ela saiba dividir as coisas, para que ela ame o próximo, para que ela seja compreensiva, para que ela seja amorosa, para que ela não julgue o outro, né? A gente trabalha tudo isso na cabeça dos nossos filhos. Mas mesmo assim, apesar de tudo isso, às vezes coisas acontecem e a gente não entende o porquê, né? E o porquê muitas vezes vem de coisas lá atrás, antigas, que ainda precisam ser trabalhadas, né? O texto continua assim: que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida interroguem friamente sua consciência, que remontem progressivamente à fonte dos males que os afligem e verão se o mais frequentemente não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria em tal situação. É que ele faz uma sugestão para que a gente faça uma autoanálise, né? Porque quando a gente decide fazer uma mudança da nossa vida, primeiro a gente precisa se autoconhecer, conhecer nossas fraquezas, quais são as nossas dificuldades, quais os sentimentos que nós temos que são difíceis de lidar, e por onde a gente tem que começar para caminhar em direção a essa mudança, né? Então a gente precisa primeiro se autoconhecer, fazer esse questionamento, né? Quem eu sou, quais são as minhas dificuldades, e quando a gente se depara com um problema grande, se questionar, né? Se eu tivesse feito tal coisa de forma diferente, como seria? Se eu tivesse mudado a minha opinião, como teria sido? Se eu tivesse sido mais compreensivo, como teria sido? Se eu tivesse pensado melhor antes de falar, como teria sido, né? E fazer uma autoanálise, porque se a gente não pensar no nosso erro, onde foi que a gente errou, a gente vai continuar achando que a gente está certo e que a gente tem razão o tempo todo. Isso não é verdade, né? Todos nós somos passíveis a erro, todos nós cometemos equívocos, e é normal, é natural, é dessa maneira que a gente aprende. Mas o mais importante é fazer essa autoanálise, pensar o que a gente pode fazer diferente para que esse problema não aconteça, né? Onde foi que eu errei que eu estou passando por esse problema agora?
a sugestão que ele faz nesse trecho do texto, né? Fazer uma autoanálise, olhar para o que aconteceu, para o que está acontecendo na sua vida e pensar, e se eu tivesse feito de forma diferente, o que teria acontecido? Né? E continua da seguinte forma: a quem, pois, culpar de todas as suas aflições, senão de si mesmo? O homem é, assim, num grande número de casos, o artífice dos seus próprios infortúnios. Mas, ao invés de o reconhecer, acha mais simples e menos humilhante, para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, sua má estrela, enquanto que sua má estrela está na sua incúria. A gente tem a mania sempre de colocar a culpa de tudo que acontece nos outros, né? Dificilmente a gente coloca a culpa em nós mesmos. É sempre o problema do outro, a dificuldade do outro, a incompreensão do outro, ou o problema é do meu trabalho, é do meu chefe, ou é da minha mãe, é do meu pai que não me compreende. A gente tem sempre essa tendência em culpar terceiros e não se culpar, e não se autoanalisar, e não refletir sobre a sua própria parcela de culpa, né? A gente tem uma tendência normal do ser humano, como ele diz aqui. Por quê? Porque somos vaidosos, somos orgulhosos, a gente não quer dar o braço a torcer, a gente não quer dar razão ao outro. A gente não quer falar, não, tá certo, eu errei, me desculpe. Pedir desculpa, pedir perdão, isso é muito difícil. É muito difícil. Né? Então a gente tem realmente essa tendência de culpar sempre o outro e não se culpar. E aqui fica a reflexão sobre esse texto, né? O que a gente pode fazer para melhorar a nossa vida? O que a gente pode fazer para se melhorar? Quais são os nossos pontos difíceis de lidar na nossa personalidade? Aposto que cada um, se for falar para pensar, vai achar vários, né? Porque a gente também tem essa dificuldade, né? Minha vida é perfeita, eu sou perfeita, eu não erro. Não. A gente erra, a gente não é perfeito, a gente precisa se autoanalisar e a gente precisa trabalhar nossas dificuldades todos os dias. Não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa simples, porque se fosse a gente teria uma vida só para resolver e estava tudo certo. Mas não é. Tanto não é que a gente vem várias vezes e várias vidas, às vezes com o mesmo problema. Porque a gente não aprendeu a lidar com ele. Então vamos parar, pensar, aproveitar esse tempo que a gente está em casa, né? Com tempo de sobra. Porque, assim, a gente fica muito chateado, né? Com esse tempo que a gente está em casa, porque todo mundo tem a vida super corrida, trabalha, estuda, né? Todo mundo faz mil coisas e não tem tempo de pensar em problema. Não tem tempo de pensar em si mesmo, não tem tempo de pensar nas dificuldades que a gente tem dentro de casa, do nosso lar, porque a gente sobrecarrega o nosso tempo e a nossa mente com outras coisas. E essa época agora, apesar de toda a dificuldade que a gente está passando, é uma época ótima para refletir, para parar, pensar. Com certeza você está com seu filho dentro de casa, com seu marido dentro de casa. E aí? Como que a gente vai lidar com isso 24 horas por dia? E aí os conflitos começam a surgir. E é nesse momento em que a gente tem que trabalhar muita coisa dentro da gente. Muita coisa dentro do nosso relacionamento com o nosso marido, relacionamento com o nosso filho, relacionamento com o nosso pai, com a nossa mãe, que está ali o dia todo do nosso lado. E é difícil. É muito difícil. Mas vamos aproveitar esse período em que a gente está em quarentena, dentro de casa, né, com tempo disponível. E vamos fazer um momento de reflexão de nós mesmos, quem nós somos,
quais foram as escolhas que eu fiz durante a minha vida que talvez pudesse ser diferente, qual caminho que eu segui, e se eu tivesse seguido outro, como teria sido, como que eu vou lidar com a dificuldade que eu tenho com um parente que está ali 24 horas do meu lado. Tem que ser mais tolerante, tem que ser mais paciente, tem que dar mais atenção ao meu filho, porque ele também não está indo para a escola, ele também não está fazendo as atividades dele, ele também está com tempo ocioso, né? Então vamos aproveitar esse tempo para fazer essa autoanálise e para pensar as dificuldades que nós temos na vida, qual é a origem dela? Será que podemos mudar em alguma coisa? Podemos fazer alguma coisa diferente para que tudo seja mais fácil? Com certeza a gente vai achar uma coisa ou outra que a gente pode trabalhar, né? Porque identificar o problema já é meio caminho andado. Difícil é quando a gente está completamente cego e não enxerga as dificuldades que nós temos. Mas quando a gente começa a perceber alguma coisa que a gente possa mudar, ou pelo menos começar uma mudança, isso já é muito bom. Tá bom, gente? Então agora a gente vai fazer a oração da nossa água. Se vocês estiverem com um copinho aí, a gente vai fazer a oração da nossa água, como a gente faz na nossa casa, de forma bem simples, bem tranquila. E vamos fechar os nossos olhos, nos concentrarmos agora, para que possamos ser uma só sintonia, todos juntos nesse momento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estarmos reunidos, mesmo que de uma forma diferente, porque temos agora o benefício da tecnologia a nosso favor. Estamos passando por um momento difícil, um momento de transição, e que estamos vivenciando coisas novas em nossas vidas, novos conflitos que devem ser trabalhados dentro de nós todos os dias. Agradecemos, Senhor, pela sua misericórdia, pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa casa e pela nossa família. Pedimos também, Senhor, por todos aqueles irmãos que estão necessitados, os irmãos que estão sofrendo com essa pandemia, que estão doentes nos hospitais, que o Senhor tenha misericórdia deles e cubra a todos com o seu manto de amor. Pedimos especialmente por todas aquelas pessoas que precisam estar nas ruas todos os dias trabalhando. Os médicos, os enfermeiros, as pessoas que trabalham na limpeza dos hospitais, porque sem elas, Senhor, nada seria possível. Pedimos também que ilumine a mente de todos os pesquisadores, todos os médicos que estão trabalhando nesse momento em busca do remédio ou da vacina contra esse vírus. Ilumine, Senhor, a mente de todos eles, para que possam, o mais breve possível, chegar a um medicamento que possa curar toda a população do nosso planeta. Pedimos por nossos irmãos, os parentes, todos aqueles que estão doentes, acamados, com outros males do corpo ou da alma, pessoas que estão depressivas em suas casas, vivenciando esse momento triste, pessoas que se deixam abalar pelas notícias ruins. Senhor, fortaleça todas elas, dê paz, dê amor, cubra todas elas, Senhor, com o seu manto de amor e de misericórdia. Pedimos a todos os irmãos do plano espiritual que estão presentes aqui nesse momento, para que abençoem a nossa água, para que ela seja um bálsamo sagrado, um remédio que possa curar todas as doenças e todos os problemas do nosso corpo físico e do nosso espírito. Que ela seja um remédio para a nossa alma. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Muito obrigada, irmãos, por esse momento maravilhoso. Estamos distantes, mas unidos pelo nosso amor e pela nossa fé. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada.